provavelmente, as pessoas dizem, a teoria conservadora diz que a moeda ela só pode ser emitida numa quantidade que corresponda a uma fração ideal do PIB do país que a emite. Então, teoricamente, no passado era ouro. Então, você só podia emitir o dólar se tivesse correspondência em ouro guardada aquela moeda. Então, teoricamente, a moeda é um título de crédito, sem prazo, sem juro, e isso é importante a gente fixar, é uma espécie de título de crédito sem prazo e sem juro, mas é um título de crédito que se realiza contra uma riqueza real. Até o governo Nixon era ouro, era o padrão ouro, ele revoga e estabelece a ficção de que a moeda é um título de crédito contra o PIB, ou seja, contra o conjunto de riquezas que um determinado país funciona. Portanto, segue daí que se eu emitir muita moeda sem lastro na economia real, eu produzo inflação. Bom, esta é a teoria tradicional. O que aconteceu mais recentemente? A gente precisa ver a maturidade disso. Aconteceu que explodiu a pandemia, aliás, explodiu a crise de 2008, antes de mais nada, que matou qualquer defesa do neoliberalismo. Só no Brasil ainda tem quem defenda, teoricamente, intelectualmente, essa coisa que foi desmoralizada na crise de 2008 e acabou de ser enterrada agora pela pandemia e pelos anúncios de política pública que o Biden vai estar fazendo e que a Europa vem fazendo também, não é? E que a China sempre fez. Então, e que é o conjunto de ideias que eu defendo, que estão na premissa, vamos dizer, de economia política do Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu advogo. Então, repare, é cedo para a gente dizer se isso é fundamental ou não, mas o que aconteceu nesses países? Eles emitiram muita moeda para pagar vacina, para pagar socorro emergencial, para fazer crédito para as empresas substituírem o faturamento estrangulado pelo isolamento social, e não aconteceu inflação nenhuma. Isto é o empírico, isso é o que aconteceu na Europa e o que aconteceu nos Estados Unidos, especialmente, onde o Fed, o Banco Central Americano, rasgou tudo que era conservadorismo e saiu para emprestar dinheiro direto para as empresas, dinheiro esse que ele próprio não tinha e que não veio de impostos e que ele emitiu, sem lastro, e não teve inflação. A partir daí, começaram-se a elaborar teorias que acabaram nessa teoria da nova... No Brasil, quem trouxe essa inovação é um cara extraordinariamente inteligente, que é o André Lara Rezende. Extraordinariamente inteligente. Trabalhou comigo na minha equipe no Plano Real, é um dos originais formuladores do Plano Real, junto com o Pércio Arida, mas quem trouxe essa ideia foi o André. E o que ele diz? Vamos abrir essa discussão, que é novidade. Portanto, eu agradeço ao Tales. O que ele diz, o André? Ora, eu estou emitindo dívida com prazo cada vez mais curto, é o caso do Brasil, prazo cada vez mais curto e juro cada vez mais alto. E ele tem razão, o Brasil está caminhando para 100% do PIB e um quarto disso está vencendo em 4 dias, portanto é quase dinheiro. Pergunta o André para argumentar, por que eu preciso emitir um título que vence em 4 dias, com juro lá no céu, se eu posso emitir uma espécie de título sem prazo de vencimento e sem juro que tem prazo, que é a moeda, para afirmar no fim, é a mesma coisa. Eu quero conferir, porque eu já sou muito na contramão de todas essas interdições que estão destruindo o Brasil e que foram aperfeiçoadas aí ao longo dos últimos 20 anos, porque o Fernando Henrique introduziu, né, por influência neoliberal do FMI, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação. Quem criou isso foi Armínio Fraga, de madrugada. O Michel Temer agravou isso com o teto de gastos, e o Bolsonaro está querendo agravar mais ainda com um Banco Central independente e uma possibilidade dos ricos terem suas contas em dólar nos bancos, quebrando tudo o que é e extinguindo a nação brasileira no que interessa. Entretanto, o Brasil também fez isso, Thales. Quando você vai olhar a expansão monetária, o governo Bolsonaro fez uma expansão monetária muito grande. E a inflação que aconteceu no Brasil, ou que está acontecendo, em nenhum caso foi puxado por essa emissão. Ela centralmente foi puxada pelos preços de commodities no estrangeiro e por uma brutal desvalorização cambial que eu já comentei aqui, desvalorizou o dólar.
Quando você desvaloriza o dólar, a gente já sabe, a turma boa sabe, a gente não compra dólar, mas come pão. E pão é feito de trigo. E trigo o Brasil tem que importar pagando em dólar. Então, se aumenta o preço do dólar em real, o preço do trigo aumenta e o preço do pão vai aumentar em real. E a soja subiu, o óleo de soja, quem está procurando, subiu muito porque os chineses estão comprando e aí eles preferem vender lá fora e faturar em dólar, porque o Brasil destruiu sua política de estoque regulador. É uma tragédia por cima de outra, o desmonte que está acontecendo com o Brasil. O serviço é pesado, mas, enfim, eu tenho equipe, tenho compreensão, tenho vivência, tenho experiência e tenho muita segurança de que, se a gente unir o povo e fizer uma campanha honesta, dizendo quais são os problemas e quais são as soluções, o Brasil vira o jogo muito mais rápido do que se pode supor. Por enquanto, a discussão sobre a nova teoria monetária cabe, sim, no Projeto Nacional de Desenvolvimento, mas não está com o martelo, com o prego batido e a ponta virada ainda. Por quê? Porque o real não é o dólar. O real não é o euro. E é muito cedo ainda para a gente imaginar que uma emissão monetária que seja feita apenas para financiar, por exemplo, eu pegar, fazer o Banco Central emitir moeda e eu financiar uma ferrovia. Será que isso não vai ter efeito inflacionário no Brasil? Diz o André Lara Rezende que não. Eu ainda não estou seguro, mas é preciso que a gente não tire do nosso universo de reflexão nenhum assunto.